Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse episódio do MagmaCast, o episódio que saberemos se existiram vulcões no Brasil. Aqui quem fala é a Scarlett. Eu, juntamente com meu parceiro de produção de conteúdo, o Rodrigo Aidar, cursamos o 5º semestre de Geologia na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá a todas e todos, meu nome é Carolina Moreto, eu sou professora no IG Unicamp desde 2014. No âmbito da graduação, eu sou responsável pelas disciplinas Petrologia Ígnea e também Geologia Econômica. Além de ministrar disciplinas na graduação e na pós, uma boa parte do meu tempo é dedicada à pesquisa. Eu estudo depósitos minerais bem antigos, especialmente depósitos de cobre. Estudo os processos que propiciaram a formação e também como que era essa terra primitiva, há quase 3 bilhões de anos atrás. O MagmaCast é um podcast idealizado no primeiro semestre de 2020, sendo relacionado à disciplina de petroígnea, que é ministrada no 3º ano do curso de graduação em Geologia na Unicamp. A petroígnea é a área da ciência relacionada ao estudo do magma e das rochas que solidificam a partir dele. Bem, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Nesse episódio, a gente vai falar sobre vulcões, como se formam, quais os tipos, eles existiram no Brasil? Para solucionar melhor essas questões, iremos contar com um convidado muito especial, o professor Dr. Maurício Rigoni Baldin, da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor Maurício, se apresente, por favor. Conta pra gente um pouco sobre a sua formação, sua área de pesquisa. Bom, olá a todos. Me chamo Maurício Rigoni Baldin. Sou geólogo, mestre e doutor em geociências, formado também pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Durante meu doutorado fiz um estágio na Indiana University, nos Estados Unidos, onde trabalhei com isótopos estáveis no estudo de metacarbonatos paleoproterozoicos. Atualmente sou professor das disciplinas de Geologia Geral, Mapeamento Geológico e Geotectônica na Universidade Federal do Mato Grosso. Em minha pesquisa desenvolvo trabalhos no Crato São Francisco, principalmente na porção norte, no estado da Bahia, envolvendo geocronologia, geoquímica elementar e isotópica, cartografia de áreas complexas de alto grau, geotectônica e no estudo de rochas antigas e indícios de vida primitiva. Além disso, desenvolvo trabalhos de cartografia geológica e estrutural em áreas do sudoeste do Crato Amazônico e faixa neoproterozoica Paraguai, no estado do Mato Grosso. Antes de começar essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre placas tectônicas e a relação delas com os vulcões. A teoria da tectônica de placas é a primeira teoria geodinâmica global que explicou os fenômenos naturais, como os terremotos, formação de montanhas, vulcanismo e padrões estruturais. Resumidamente, a ideia da tectônica de placas diz que a superfície terrestre é dividida em dezenas de placas menores, que formam um mosaico, e essas placas movem-se lentamente e mudam de tamanho. Nos limites das placas, ocorre atividade geológica intensa. Existem 8 placas tectônicas principais e mais uma dezena de outras placas menores. Se o pessoal que está nos ouvindo quiser saber mais sobre a teoria da tectônica de placas, no episódio 3 do MagmaCast, o Bruno, a Thaisa e o João bateram um papo mais aprofundado sobre esse tema, com o professor Felipe Holanda. Confere lá! Professor, sabemos que as placas tectônicas estão em constante movimento e possuem 3 tipos de limites: convergentes, ou seja, as placas se aproximam, como no caso das cordilheiras Andina e Himalaiana; limites divergentes, ou seja, as placas se afastam, como no caso das dorsais oceânicas; e limites transformantes, em que as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra, como é o caso da falha de San Andreas, nos Estados Unidos, ou as inúmeras falhas transformantes do fundo oceânico. Em vista disso, professor, eu gostaria de saber como é a distribuição dos vulcões em relação às placas tectônicas. Bom, a maioria dos vulcões estão associados a limites de placas convergentes e divergentes, pois são nesses lugares onde o magma, material rochoso fundido, extravasa em forma de lava. Para compreender como funciona esse processo, é importante que tenhamos em mente algumas condições que possibilitam a fusão no material rochoso que originará o magma, nome dado à rocha fundida quando em subsuperfície, e a lava, nome dado ao magma quando extravasa para a superfície em forma de vulcões. Conforme mencionado anteriormente, o magma é o produto da fusão de rochas pré-existentes. Nesse contexto, temos 3 mecanismos para que a rocha se funda:
O primeiro é o aumento da temperatura. O segundo é a diminuição da pressão. E o terceiro é a adição de fluidos, por exemplo, água, que por sua vez irá diminuir o ponto de fusão do material. Tendo isso em mente, agora vamos imaginar os processos geológicos que ocorrem em limite de placa convergente e um limite divergente de placas tectônicas. Em um limite convergente de placas, há a subducção da crosta sobre outra crosta oceânica, formando então um arco magmático oceânico, a exemplo, as Ilhas Marianas na Oceania ou as Aleutas na Península do Alasca, ou então uma crosta oceânica sob uma crosta continental, formando então um arco magmático continental, a exemplo disso, a Cordilheira dos Andes. Durante esse processo, a crosta subductada carrega junto consigo sedimentos marinhos e minerais contendo água em sua estrutura, e gradualmente vai sendo submetida a maiores temperaturas conforme afunda na astenosfera. A água desprendida faz com que a temperatura de fusão das rochas diminua, o que, somado com as altas temperaturas em subsuperfície, faz com que funda as rochas parcialmente. Estamos falando aí em aproximadamente 60 a 150 km de profundidade. Esse melt, ou magma, ascende até a crosta e extravasa através dos vulcões. Já em limites divergentes de placas, conforme as placas se afastam, ocorre o afinamento da crosta. Vamos falar de crosta oceânica, ou seja, ocorre a diminuição da pressão litostática, que é a pressão que as rochas da crosta exercem. E então ocorre a ascensão do manto astenosférico em alta temperatura. Esse alívio da pressão litostática, somado ao aumento da temperatura, ou seja, o afinamento da crosta, somado à ascensão do manto astenosférico, faz com que as rochas da crosta se fundam parcialmente. O magma gerado, por sua vez, extravasa em forma de lava em vulcões submarinos, em dorsais mesoceânicas ou subaéreos. Como exemplo, podemos falar aí as cordilheiras mesoceânicas, vamos falar da cordilheira mesoatlântica, ou então a Islândia, né, que é um platô oceânico associado a essa dorsal mesoatlântica. Logo no início, eu disse que a maioria dos vulcões ocorrem em limites de placas. Porém, cerca de 5% deles ocorrem no interior das placas tectônicas e são originados por pontos quentes, né, chamados hotspots. Esses hotspots são anomalias térmicas ocasionadas por plumas mantélicas que surgem entre cerca de 2.700 e 2.900 km de profundidade, em uma camada que chamamos de camada D, que é o limite entre o manto e o núcleo terrestre. Esses hotspots são estacionários, ou seja, eles permanecem fixos enquanto as placas tectônicas em cima da crosta se movimentam, construindo assim uma trilha de vulcões, ou ilhas. O melhor exemplo é ilustrado pelas Ilhas Havaianas, onde a placa tectônica do Pacífico está se deslocando para noroeste e o hotspot se encontra fixo na Ilha do Havaí, a atual Ilha do Havaí. Vamos falar então como que funciona esse trajeto dessas ilhas. A Ilha Kauai, localizada no extremo noroeste do arquipélago, se formou entre 5,6 e 3,8 milhões de anos atrás, enquanto as ilhas que estão mais para sudeste possuem idades sequencialmente mais jovens, nomeadamente a ilha de Oahu, que se formou entre 3,4 e 2,2 milhões de anos, a ilha de Molokai, que se formou entre 1,8 e 1,3 milhões de anos, a ilha de Maui, que se formou entre 1,3 e 0,8 milhões de anos, 800 mil anos, e, finalmente, o Havaí, que se formou desde 700 mil anos atrás e ainda hoje está sendo formado. Vulcões são fissuras na crosta terrestre que podem expelir lava, gases e outros materiais, como fragmentos de rocha, vidro e cristais. Eles despertam o interesse de pesquisadores que atuam na fronteira da ciência, impactam o clima e a economia de uma região, mas também são retratados em projetos de feiras de ciências escolares e servem de atrativo para a indústria cinematográfica, principalmente de ação, devido ao grande poder de destruição que algum desses vulcões apresentam. Como a Scarlett falou, os vulcões eles expelem lava, que é justamente o nome dado ao magma que extravasa para a superfície da Terra, como o professor Maurício explicou também. O magma ele pode conter quantidades variadas de cristais, minerais mesmo, que haviam sido formados ainda em profundidade, antes do magma chegar à superfície. Além da lava, os vulcões também liberam grandes quantidades de gases, como vapor d'água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e outros. Inclusive, a liberação de gases, especialmente o vapor de água,
por meio de atividade magmática, foi extremamente importante ao longo da história de evolução da Terra. A água do mar e a atmosfera terrestre derivaram, em grande parte, da desgasificação do planeta durante longos períodos de atividade vulcânica. Além do mais, os vulcões podem expelir fragmentos de rocha, ou seja, material sólido, que são chamados de piroclastos. Piro remetendo a fogo e clasto a fragmento, ou seja, fragmentos de fogo, que são classificados em função de seu tamanho. Os menores fragmentos são chamados de cinza, quando são menores que 2 milímetros, ao passo que os maiores são chamados de bombas ou blocos. Tem um diâmetro maior que 6,4 centímetros. Esse material, se compactado, se litificado, ou seja, transformado em rocha, dará origem às rochas piroclásticas. Por fim, se a lava resfria rapidamente quando atinge a superfície, como um derrame no mar ou no lago, pode não haver tempo suficiente para que minerais cristalizem a partir do magma. E nesse caso, será formado um material vítreo, chamado vidro vulcânico. Professor, você já comentou sobre como se distribuem os vulcões com relação às placas tectônicas. E a professora Carol comentou sobre os produtos gerados durante esses eventos. Agora, você pode explicar um pouco para a gente sobre os principais tipos de vulcões e os tipos de erupção? E existe alguma relação entre o ambiente tectônico e o ambiente vulcânico gerado? Bem, podemos separar os vulcões em dois tipos: os de erupção central, geralmente em forma de cone, e os fissurais, que são associados a enormes fissuras na crosta terrestre. Primeiramente, vamos falar sobre os vulcões de erupção central. Vamos falar de vários tipos e dar exemplos ao redor do mundo desses tipos de vulcões. Vulcões em escudo. Nesses vulcões, a área de derrame da lava é muito maior do que a altura do vulcão. Por exemplo, a cratera do vulcão possui aí 10 km de altura com relação à base do vulcão, enquanto que a área do derrame se espalha ao redor do vulcão, fazendo uma circunferência com um diâmetro de 60 km. Esse tipo de vulcão é associado às lavas com baixa viscosidade, por exemplo, lavas basálticas, que escorrem facilmente, não sendo do tipo explosivo, são derrames do tipo efusivos. Como exemplo, podemos citar aí os vulcões do Havaí, Vulcões em domo. São vulcões associados a derrames de lava mais viscosa, lavas félsicas, ou seja, mais ricas em sílica, cuja cratera não é aberta, ou seja, ela é tampada por uma lava resfriada, ou seja, rochas que foram originadas aí de erupções pretéritas. Esse domo funciona como uma tampa de uma panela de pressão, que acumula energia e quando entra em erupção são extremamente violentas. Como a lava é viscosa, ela vai se acumulando ao redor da borda da cratera, sendo empilhada em torno da abertura do vulcão, ou seja, onde se forma o domo. Por exemplo, temos aí o vulcão Santa Helena, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, quando esse vulcão entrou em erupção em 1980, ele explodiu quase que 15% de todo o volume do cume vulcânico. Tamanha foi a violência da explosão. Vulcões em cone de escórias. São os tipos mais simples e comuns de vulcões. Geralmente não são altos, possuem até cerca de 300 metros e são formados por material vulcânico piroclástico. Os piroclastos nada mais são do que fragmentos de rocha cinza vulcânica, junto com fluidos, gases e lava expelidos durante a erupção do tipo piroclástica, como disse anteriormente a professora Carol. Esse tipo de erupção é extremamente perigosa, pois o fluxo piroclástico nada mais é do que um tipo de nuvem de detritos em alta temperatura que viaja em velocidades extremamente altas, atingindo até 160 km por hora, descendo morro abaixo. Como exemplo, podemos citar aí o vulcão Cerro Negro, na Nicarágua, e outros diversos vulcões que ocorrem na Cordilheira dos Andes. A erupção piroclástica é associada a lavas com baixa viscosidade, exemplo, lavas basálticas e andesíticas. Porém, o fluxo piroclástico aumenta a sua viscosidade conforme vai descendo o seu trajeto morro abaixo. Estratovulcão, ou vulcões em estratos. Vulcão com formato de cone e em estratos compostos por fluxos de lava e depósitos piroclásticos, onde o duto central é preenchido por lava solidificada de erupções pretéritas. O material do cone vulcânico é intrudido, ou seja, é injetado por diques